BR2 Brasileiros, um dia por vez, trazendo mais um vídeo de 5 coisas que podem valer na sua casa. Vamos assistir. Continuando com a série, com o vídeo 2 das 5 coisas que podem valer na sua casa. Quem sabe você tem no fundo de uma gaveta, no cantinho do sofá, alguma coisa assim, uma moeda, alguma coisa que pode valer na sua casa. No outro vídeo muita gente comentou falando de moedas antigas, recebi foto de Walkman, então eu vou colocar essas 5 coisas aqui que eu encontrei pra vocês dessa semana que você pode fazer um dinheirinho aí na sua casa. Vamos lá? No vídeo 1, muita gente comentou falando, pô, eu tenho um livro raro aqui, eu queria saber quanto vale. Olha, primeiro, para você saber se um livro é raro, você precisa entender como é que funciona essa história de livros raros e livros mais caros para você vender no mercado. Tem duas coisas, a edição e a tiragem do livro, tá? Quando você vai lançar um livro, ele é a primeira edição, significa que o autor fez aquela primeira versão do livro e ele vai fazer uma tiragem. Geralmente, os autores acham que esse livro pode vir a fazer sucesso, mas não tem certeza. Então as editoras fazem uma tiragem pequena. Os livros que mais valem são primeira edição, com tiragem pequena, tá? Quando você pega um livro, você vai folheando, nas primeiras páginas tem os dados do livro, ou no final também, mas geralmente é no começo. Tem lá a edição e a tiragem. Se você tiver na sua mão um livro relativamente antigo, que a tiragem foi pequena, tá? E que é a primeira edição, já é um grande passo para esse livro valer alguma coisa. Já é um primeiro passo. Outra característica que você tem que atentar, você que anda em sebo, que você vai em casas de doação, que você vê um monte de livro, ou até na rua, tem muita gente vendendo livro na rua, a capa do livro e como ela é feita, por exemplo, se ela é de couro, se ela tem pedra incrustada, se é um livro que tem o estilo de brochura dele, o jeito que ele foi encadernado, é uma coisa diferenciada, assim, já é um segundo passo para você ficar de olho nesse livro. Terceira coisa que você tem que ficar de olho no livro, quando você pegar o livro, já for um livro antigo, um livro já diferente, um assunto relativamente assim, meio esquisito, e você começar a folhear o livro e você ver as gravuras desse livro e você perceber que essas gravuras, elas são pintadas à mão, ou elas são fotos muito bem tiradas, o desenho muito perfeito assim, já é mais um detalhe para você ficar esperto com esse livro aí. Agora vem o quarto item, que esse aqui é até gostoso de você ficar pesquisando como se fosse uma caça ao tesouro. Se você pegar um livro e começar a folhear o livro e você na primeira capa ou no meio do livro você encontrar um autógrafo, uma dedicatória, alguma coisa escrita de alguma personalidade dentro do livro, fica ligado que isso aí pode valer uma grana. Eu vou dar uns exemplos de livro para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma ideia, vamos falar aí de um livro básico hoje. Vamos falar, por exemplo, Grande Sertão Veredas, tá? Grande Sertão Veredas você tem várias edições, várias tiragens, vários tipos de livro, mas você tem alguns específicos que já valem uma grana. Por que que vale uma grana? Por exemplo, se você tiver um Grande Sertão Veredas autografado, você vai conseguir por 3 pau e meio você vai vender esse livro aí, pelo simples fato dele estar autografado, tá? Em compensação, se você tem um Grande Sertão Veredas, que é o mesmo livro, a mesma história, a mesma coisa, capas diferentes, mas fala do mesmo assunto, mas ele tem um box, ele tem uma fita cassete, alguma coisa diferenciada nele, já vale uns 300, 400 reais. Pra você ter uma ideia, tô falando do mesmo título, tá? Outra coisa que você pode ver, primeira tiragem, foi o que eu falei no começo pra vocês. Valores de primeira tiragem. Um exemplo, o Atlas, que é um livro de consulta comum. Se você encontrar um Atlas aí de 1900, 1910, 1915 e que seja a primeira tiragem desse Atlas, quando começou esse negócio de impressoras aqui no Brasil, falar de Atlas, você vai conseguir um pau e meio no Atlas desse. Quer ver outra coisa? Livros comemorativos. Bíblia, por exemplo. Quando João Paulo veio ao Brasil em 1980, foi feita uma tiragem de uma Bíblia comemorativa para você ter a Bíblia de quando João Paulo veio no Brasil, aquela história, blá 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 blá. 1 pau e 300 essa Bíblia, sendo que você pagava preço de nada na época. Olha quanto vale hoje isso aí. Agora o que eu te falei, que é o mais legal, que é o coisa de caçador que você vai ficar procurando. Vamos supor que você pegue um livro e tem um autógrafo lá dentro. E você encontrou um autógrafo, por exemplo, do Rui Barbosa. No mercado, um autógrafo do Rui Barbosa hoje está valendo na faixa de uns 6 pau e meio, dependendo do livro que ele tiver. Você imaginou? Você está andando do nada na rua, pegar um livro, abrir, está escrito lá, assinar, ao meu grande amigo assinado, Rui Barbosa, 6 pau e meio. Demorou, hein? 2. Coalhou de comentário. Moeda antiga. Quem não tem moeda antiga em casa? Todo mundo tem. Mas assim, quando eu falo de moeda antiga,
Vamos falar das moedas brasileiras, que a partir de 1822 para cá, as moedas que a gente chama de moedas de réis, tá? São as moedas que começaram a ser cunhadas aqui já com a moedas brasileiras. E vamos falar dessas moedas antigas aí, até 1950, 1940, tá? Então vamos falar de 1822 até 1950. Eu vou dar 5 exemplos para você de moedas, de valores que você pode encontrar por aí, que essas são mais simples de você encontrar no meio das suas aí. Vamos lá. Primeira moeda, 20 réis de cobre, de 1909. Nem é uma moeda tão antiga, que ela tem um pouco mais de 100 anos, tá? Só que é uma moeda que você vai encontrar mais fácil, porque é uma moeda de circulação, que o seu bisavô, o seu avô, o seu tataravô passou pela mão dele essa moeda aí, e provavelmente pode estar perdido numa gaveta. Se você tiver uma de 20 réis de 1909, nós estamos falando que uma moeda num estado legal, estado bom de conservação, que a moeda esteja boa, que não esteja amassada, que esteja legal assim, 650 reais, um auxílio emergencial praticamente, com uma moedinha dessa aí. Outro exemplo, quer ver? 20 réis de níquel, tá? Essa aí já é diferente, ela não é de cobre, de 1935. Essa, vou falar uma coisa pra você, essa aí é como se fosse uma relíquia mesmo dos colecionadores. Essa moeda, ela vale por causa da tiragem. Ela só tem 100 moedas dessa. Então se você achar uma moeda de 20 réis, de níquel, de 1935, eu tô falando pra você que essa moeda vale 5 pau. 5 mil reais você consegue nessa moeda, se ela tiver numa condição legal. Outro exemplo, 50 réis de 1935. Nem é uma moeda tão antiga. Essa daí, outro auxílio emergencial. Mas todas essas moedas que eu estou falando para você, é o seguinte, é o estado de conservação, elas têm que estar bonitas, tem que estar com brilho, não pode ter muito risco, tá? Então isso aí é o valor delas. Outra moeda interessante, 50 réis de 1931. É uma moeda que por causa da tiragem ela vale bem também. Vai valer na faixa dos 600 a 700 reais também, estado de conservação e por aí vai. Agora vem uma outra moeda que não é nem pela tiragem, é mais por estado de conservação, porque é uma moeda que foi muito usada, tinha muita quantidade, mas ela estragou muito. É uma moeda que o material dela não era muito bom e ela estragava muito, então o estado de conservação dela é importantíssimo. É a moeda de 400 réis de 1914. Essa de 400 réis de 1914, se ela tiver num estado legal, estamos falando de 900 conto na mão, 900 reais, certo? Essas são as moedas antigas. Uma coisa, aproveitando o gancho das moedas antigas, existia uma prática antigamente que as pessoas faziam fichas, que eram moedas que não tinham valor de mercado, não eram moedas de circulação, mas eram moedas comemorativas ou moedas para você ser atendido num hospital e por aí vai. Tem uma sériezinha de moedas que foi fabricado pela Casa da Moeda, que elas são 6 moedas que valem uma grana, chega a valer 2 mil reais. São umas moedas de réis, tá? Eu vou colocar foto para vocês verem aí, ó. São as fichas da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Essas moedas aí, se você tiver essa coleçãozinha com você, se estiver no estado legal, você pode conseguir até 2 mil reais. Aí já não são moedas, são fichas. Então, moedas antigas e fichas antigas têm o seu valor. Então, se você tem na sua gaveta aí, se você der uma fuçada, você vai encontrar várias moedas. As outras moedas ficam na faixa de 10 reais, 20 reais, 25 reais, mas todas elas têm o seu valor. Essas que eu dei pra você são as top 5 e que são as mais fáceis assim, mais contemporâneas, mais próximas da gente aqui, pra gente poder correr atrás delas, certo? Vou agora falar de uma outra coisa. Uma coisa que fica difícil até da gente entender. As moedas atuais, por exemplo, de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50, 1 real. Sabia que ela pode valer mais do que aquele valor de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos? Pelo mesmo motivo das antigas, só que em função da tiragem e conservação, você pode ter moedas muito próximas aqui, que você pegou na mão provavelmente, que valem uma grana. Por exemplo, essas moedas de 5 centavos. Moedas de 5 centavos de 1999, essas que é de cobre pequenininha, a de 5 centavos, se ela for de 1999, se tiver um estado legal de conservação, você consegue de 10 a 40 reais uma moeda dessa. Você já pensou você ter aí um monte de moedinha de 5 centavos e fosse de 99? Quanto que você tem de grana na mão? Outra moeda que você não vai entender, pelo mesmo motivo de tiragem, a de 10 centavos, do mesmo ano de 1999, por causa da tiragem, se ela tiver legal, com o brilho, se não foi usada, aquela moeda que você pegou e deixou guardada no fundo da gaveta e você pegou hoje, ela está brilhante, bonita, 10 centavos, 1999, chega a valer 50 reais uma moeda dessa.
Da mesma forma que tinham as fichas antigamente, por exemplo, que eu dei o exemplo, as moedas atuais costumam fazer algumas moedas comemorativas. E tem uma moeda em especial que foi feita comemorativa, que é a moeda de 25 centavos. Ela foi feita em 1995, tá? É uma moeda da FAO. Essa moeda de 25 centavos já não é nem o estado de conservação em si, é pela moeda em si, porque é difícil de encontrar, porque ela só tem 1 milhão de moedas dessa, então não é tanto pelo estado de conservação. Uma moeda dessa, de 25 centavos, que está a imagem para vocês aí, você vai conseguir na faixa de 60, 75 reais para colecionador. 25 centavos valendo 60 a 70 reais. Moeda de R$1. Moeda de R$1. Se ela for do ano de 1998, por motivo de tiragem, mesma coisa, ela chega a valer de 50 a 200 reais, dependendo do estado dela. Aí você fala, pô, mas quem que é o louco que paga R$1, uma moeda de R$1 paga 50 a 200? São colecionadores, são pessoas que já estão guardando, estão fazendo a sua estante de moedas, fazendo todo o seu, já estão guardando essas moedas para eles. Então vocês conseguem de 50 a 200 reais, porque essas moedas, cada vez, a tendência delas é ficar cada vez mais rara, vai ficar na mão de colecionador e elas não vão circular, ok? Agora, você, brasileiro, que assiste o canal BR2, tem uma historinha de uma moeda de R$1 que vale uma grana, que é a moeda do fundo reverso, fundo invertido, que são moedas que às vezes dão problema na cunhagem dela. Muito cuidado com essa história da moeda de R$1, porque a moeda de R$1 tem vários vídeos no YouTube que você consegue desmontar ela, que é tirar esse miolo, tá? E você fica com esse miolo que é cromado e esse miolo que é dourado, e essa parte que é dourada, você consegue ficar com ele solto. Aí você consegue reposicionar, mexer nisso e prensar ela de novo e falar que é uma moeda de cunho invertido. Cuidado, tem muita gente que caiu nesse golpe comprando essas moedas achando que eram raras e não tem nada de raro. A pessoa desmontava e prensava isso aí, então fica de olho. Existem moedas que foram cunhadas inclinadas, torta? Existem. São dificílimas de encontrar. Mas tinha cara se aproveitando no Mercado Livre, na OLX, vendendo essas moedas aí. Eles desmontavam e colocavam esse preço e tinha gente que caía nesse golpe aí. Cuidado com esse golpe da moeda de R$1, tá? Aproveitando o gancho da moeda de R$1, isso é bem próximo nosso aqui, já é bem contemporâneo aqui. As moedas das Olimpíadas, fizeram as moedas de R$1 cunhados esportes, em homenagem às Olimpíadas, falando das Olimpíadas. É uma coleção de moedas, tá? São várias, e cada moeda hoje no mercado ela chega de valer de 20 a 60 reais. Claro, a coleção completa tem cara vendendo a 2 mil, 3 mil, mas cada moeda dessa já tem seu valor. E às vezes você pode dar a sorte de pegar uma moeda e agora que você virar uma moeda de R$1 ser uma moeda comemorativa. Ela vale de 20 a 60. Dependendo do estado de conservação, mas é uma moeda bem mais fácil de ser encontrada. Item 4. Equipamentos velhos. Recebi foto de tudo que você pode imaginar. Recebi foto de Walkman, de aparelho de videogame, de celular, de aparelho de DVD, televisão. Mandaram um monte de coisa pra mim. Pô, será que vale? Vou dar uma dica pra vocês primeiro entenderem por que vale e por que não vale. Exemplo, Game Boy. Quem teve um Game Boy, quem já viu um Game Boy, tá a imagem pra vocês, tá? Isso aqui era um videogame para você ficar jogando sozinho, sem encher o saco, não precisava ligar na televisão nem nada. Um Game Boy desse, as crianças usavam, gastavam, estragavam o botão, porque criança geralmente tem menos cuidado, adolescente tem menos cuidado com as coisas, e isso aí costumava estragar. Então um Game Boy hoje, num estado de conservação legal, funcionando, com cristal líquido perfeito, com o jogo Tetris, principalmente, que era um jogo muito famoso na época, você chega a pegar $1000. Eu tô falando quase mais de 5 mil reais num Game Boy, tá? Se tiver no estado de conservação. Então, esse é o primeiro item. Videogame que criança brincava, que era mais difícil de quebrar, num estado de conservação legal. Quer ver outra coisa interessante? Walkman. Recebi vários fotos do Walkman. Mas o Walkman que vale, por exemplo, é um Walkman que tem alguma história, alguma coisa que aconteceu com ele. Tem o filme Guardiões da Galáxia, que um dos personagens usa um Walkman para ouvir uma fita. Esse Walkman específico desse modelo da Sony, no eBay, tem cara vendendo, no estado de conservação legal, até $2.200 esse Walkman. Porque apareceu no filme, a pessoa quer ter isso aí ou para montar um cenário na casa dele, ou o cara tem muita grana e queria ter o mesmo Walkman que o cara tá usando no filme, $2.200. Falar uma coisa agora que interessa demais. iPhone. Quando o iPhone foi lançado, não sabia do sucesso que ia ser o iPhone, dessa repercussão que ia ter o iPhone, tá? Então foi lançado o iPhone 1 e foi colocado no mercado por aí. E muita gente comprou, mas não teve uma tiragem. Logo em seguida já veio uma atualização do iPhone. E aquele primeiro iPhone que apareceu,
que o Steve Jobs apresentou. É um iPhone, tá até a foto para vocês aí, ó, é um iPhone menorzinho, quadradinho, tá vendo? Esse aí, esse aparelho que vocês estão vendo na imagem. Esse aparelho, hoje, se ele estiver funcionando num estado legal, sem risco, tudo bonitinho, 12 mil dólares. Dá para entender? 12 mil dólares você consegue num leilão? Então se você anunciar, vamos supor que você tem um iPhone desse, você não quer 12 mil dólares, você vai anunciar pela metade, por 6 mil dólares. Caramba, já é um dinheiraço por um aparelho que pode estar perdido no fundo da tua gaveta. Agora vem um item que isso aí é coisa mais brasileira, tá? No Mercado Livre você encontra, e tem muita gente, feira de antiguidade, no MASP, aqui em São Paulo, no Bexiga, você vê muita gente falando sobre isso. Boneco do Topo Gigio. Não me pergunte por quê, não me pergunte se é porque é bonito, se é porque é gostoso de brincar, não quero saber. A questão é, um boneco do Topo Gigio, num estado legal, bonitinho, sem risco, com o narizinho pintadinho de preto, com a roupinha original dele, você consegue até R$1.000 no boneco do Topo Gigio. Isso aí não tem explicação. Não, fui atrás de tiragem, fui atrás de raridade, fui atrás do que você imaginar. Pelo simples fato de ser um boneco do Topo Gigio, que vocês têm imagens, estão várias imagens do boneco do Topo Gigio para vocês, chega a valer R$1.000. É isso aí, pessoal, vou continuar essa série, tá? Apresentando para vocês coisas que eu encontro na internet que podem valer dinheiro e você pode ter perdido aí na sua casa, e espero ter ajudado vocês. E coloca no comentário lá se vocês têm alguma coisa rara, se vocês acham que alguma coisa pode valer, que eu faço uma pesquisa e subo no próximo vídeo. BR2, Brasileiros um dia por vez, 5 coisas que podem valer na sua casa.